Cinema é vida, cinema é amor, cinema é tesão, cinema é a possibilidade de você ser quem você não é. Olá, cinéfilos e cinéfilas do Brasil, da América Latina e, por que não, do mundo. Aqui quem fala é Yuri Freire e cá comigo tenho a garbosa presença de Nilvio Peçanha. Nilvola, dá um salve aí pra moçada. Olá, pessoas. Estamos aqui começando mais um podcast, né? O nosso primeiro episódio. E é isso, vamos trocar ideias sobre o nosso querido cinema, nossa querida sétima arte. E vamos que vamos. E é com o coração transbordando de alegria que lhes dou as boas-vindas ao episódio de estreia do Cine Trincheiras, o podcast que irá tratar, adivinhe só, sobre ele, o bom e velho cinema. A ideia é ter episódios dedicados a movimentos cinematográficos, diretores, filmes ou qualquer outro elemento que esteja diretamente relacionado ao universo da sétima arte. Pois bem, no episódio de hoje iremos conversar, debater e trocar uma fabulosa ideia a respeito do novo cinema pernambucano. Este que é, sem dúvida alguma, berço de uma das mais significativas, interessantes e inventivas filmografias surgidas, ou talvez ressurgidas seja o termo mais apropriado, no Brasil das últimas 2 décadas e meia. E para nos auxiliar nesta empreitada, teremos o luxuoso auxílio de 2 intrépidos convidados, ou, para ser mais preciso, uma convidada e um convidado. E a convidada é a Amanda Mansur. Amanda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda e, por favor, apresente-se. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite de vocês para estar estreando aí esse primeiro episódio desse novo podcast. Eu sou Amanda Mansur, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, do Núcleo de Design e Comunicação, no campus do Agreste, do Estado. Sou pesquisadora de cinema e pesquiso o cinema pernambucano desde o ano de 2007 e atuo também aqui na área, trabalhando como diretora de produção, continuista, na área de direção também. Então, aí entre outras funções em festivais, em curadoria. Então, essa cadeia cinematográfica e esse trabalho na cadeia cinematográfica faz parte aí da minha vida há um tempo já. Maravilha, Amanda. E como convidado temos o Alisson. Alisson, a você também agradeço por aceitar o convite. Lhe desejo boas-vindas e peço para que se apresente. Boa, Yuri. Para mim é um prazer imenso estar participando, como a Amanda disse, do episódio de estreia de vocês. Eu queria agradecer pelo convite a você, a Nilvio, e estar aqui dividindo esse espaço com a professora Amanda. Eu me chamo Alisson Gutenberg, né? Sou jornalista, tenho um mestrado em comunicação e terminei o doutorado agora em ciências sociais. Na carreira acadêmica eu tenho pesquisado o cinema, né? Primeiro o cinema nordestino no mestrado, pensando a formação do indivíduo e do espaço nordestino no cinema brasileiro contemporâneo. E agora, no doutorado, que eu concluí esse ano, eu estava pesquisando o cinema latino-americano, né? Trabalhava até pouco tempo estava dando aula na UFRN, no Departamento de Comunicação, nos cursos de cinema, publicidade, jornalismo, biblioteconomia, trabalhando com disciplinas como teoria de jornalismo, economia política do audiovisual, história do cinema brasileiro. Então, o cinema é algo que eu tenho um prazer imenso em poder falar e poder discutir, então para mim é muito prazeroso estar aqui hoje. Maravilha. Alisson, pode fazer jabá da tua página aí, cara. Eu não sou muito bom nas coisas de jabá e foi graças ao Cinema com Teoria, que é uma página que eu criei no Instagram recentemente, que eu conheci o Yuri, e eu já gravei uma live com ele, então quem quiser curtir ou seguir o Cinema com Teoria, pode dar uma conferida lá, que é uma página onde a gente tem buscado discutir o cinema de uma perspectiva teórica, né? Não apenas indicar filmes ou coisas que a maioria das páginas fazem, mas principalmente indicar leituras, pesquisas, principalmente pesquisas aqui no universo acadêmico brasileiro, né? Então a gente vem trazendo teses, dissertações, livros, enfim, fazendo uma discussão do cinema que não é muito a onda que vem sendo feita pelas páginas de uma forma geral. Maravilha. Então, quem estiver nos ouvindo, sigam Cinema com Teoria no Instagram. Excelente página. E, gente, também é o seguinte, tanto a Amanda
como o Alisson, já publicaram artigos a respeito do cinema, aqui no caso, cinema pernambucano e nordestino. A Amanda escreveu a tese de doutorado dela, que se chama Abordagem no Cinema em Pernambuco, e o Alisson escreveu sua dissertação de mestrado, intitulada O Nordeste no Cinema Brasileiro, o espaço contemporâneo em novas e velhas abordagens. E eu vou linkar ambos os textos na descrição do nosso episódio, para quem quiser ler depois, vale a pena. Ambos os textos são sensacionais. E outra coisa também, antes da gente começar para valer, aqui o spoiler está liberado, tá? Já vou avisando logo, se a gente for se aprofundar em algum filme, a gente não vai ter pena de dar spoiler não, tá? E é isso. Então, vamos lá, começando aqui, na nossa pauta, a gente vai conversar a respeito aí do cinema pernambucano contemporâneo, partindo mais especificamente da década de 80, que seria a gênese desse cinema. Mas antes, brevemente, vou falar aqui um pouco a respeito do ciclo do Recife. Contextualizando, para quem não sabe, né, a partir de meados da década de 10, começou um período conhecido como o período dos ciclos regionais no cinema brasileiro, né, que foi quando essa produção cinematográfica se descentralizou um pouco desse eterno eixo Rio-São Paulo e começou a migrar para outras vizinhanças. Então você teve o ciclo de Cataguases, Minas Gerais, ciclo de Porto Alegre, ciclo de Pelotas, ciclo de Campinas e o ciclo do Recife, que é considerado como o ciclo mais importante daquele momento, porque foi o ciclo responsável pela maior produção cinematográfica. Foram produzidos entre curtas e longas cerca de 50 filmes. E o marco fundador do ciclo do Recife é o filme Retribuição, lançado em 1925 e dirigido pelo Gentil Roig. Ou seja, em 1925 você já tinha um longa de ficção, que na época era conhecido como filme de enredo, sendo produzido no Recife. Então é para deixar claro aqui que essa tradição cinematográfica recifense e, por conseguinte, pernambucana, está longe de ser uma novidade, na verdade é algo que remonta aos primórdios do cinema brasileiro. Quer acrescentar alguma coisa, Amanda? Então, eu gostaria de acrescentar aí que nessa produção estavam envolvidos 8 diretores e tinham pessoas oriundas de diversas profissões. Desses filmes citados, foram produzidos 13 longas de ficção e 7 filmes de documentário. E o interessante dessa produção inicial do Ciclo do Recife é que ele já vai ter um link com o movimento regionalista. E a gente, apesar dessas influências da narrativa clássica, da cópia dos gêneros americanos, que está muito presente nesse primeiro cinema no Brasil, a gente vai ter aí, por exemplo, no filme A Itaré da Praia, a influência aí do regionalismo bem presente. Maravilha. Então, podemos avançar 50 anos no tempo, na história? Com certeza. Agora eu queria falar, antes que a gente pule para a década Fica à de vontade. eu acho importante ressaltar também 2 períodos históricos que foram muito importantes e significativos no cinema pernambucano, mesmo com a brusca queda da produção, após o ciclo silencioso, porque com o advento do som tornou-se impossível realizar filmes aqui em Pernambuco. Digo em Pernambuco porque tinham várias produtoras no estado todo, mas a produção se concentrava, sim, na cidade do Recife. E mesmo na década de 50, por exemplo, quando a gente teve uma pequena produção de filmes, havia uma grande discussão sobre filmes. E aí eu gostaria de citar um livro do professor Paulo Cunha, que fala sobre a força das palavras, e que ele defende que mesmo quando não se produziu filme aqui em Pernambuco, o cinema foi produzido a partir das palavras, porque havia uma grande produção de crítica cinematográfica e também havia a presença de cineclubes que foram muito importantes na formação dos cineastas super-oitistas aí, que vão na década de 70. A gente também tem uma produção bem importante, que é a do Ciclo Super 8, e onde nessa produção vão ser produzidos mais de 200 filmes e que vão ter circulação aí nos festivais nacionais também. Certo. Inclusive eu li... Oi, Yuri, eu queria colocar Oi. só uma coisa também, rapidinho, que se a gente Pode. observar bem, essa questão do espaçamento, ela não se restringe ao cinema pernambucano, ela é uma característica própria do cinema brasileiro, né? Que se Verdade. organiza através de ciclos e a forma como se organiza a economia política do cinema nacional. Então,
essa característica não é uma característica exclusiva do cinema pernambucano, ela é uma característica que a gente carrega em todo esse momento histórico do nosso cinema, né? E que acabou se refletindo no cinema de Pernambuco também, né? Isso. E sobre o movimento Super 8, né, que a Amanda citou, da década de 70, uma coisa interessante, na verdade foi uma espécie de uma epifania que eu tive lendo sobre ele, porque para mim ficou claro que o Tatuagem do Hilton Lacerda, em dada medida, é uma homenagem a essa turma da década de 70, né? Sim. Sim. Eu É o, achei interessante isso. Lendo é o, sobre o Super 8, já me ele veio... Oi? Não, desculpa cortar, não, mas que eu ia falar que o filme é uma homenagem ao cineasta, né, o diretor Gilmar Muniz de Brito, que no filme ele é interpretado por Gilberto, que fez Ah, sim. vários filmes com o grupo de teatro vivencial Diversiones, que era um grupo que tinha aqui na cidade, e aí o filme é uma homenagem direta a esse momento, inclusive eles eles recriam cenas dos filmes de Gilmar para o filme. Ah, bacana, bacana, não sabia. Aliás, belíssimo filme, Tatuagem. Então, década de 80. Dá pra falar que a década de 80 é a gênese desse cinema pernambucano que temos hoje em dia, Amanda? Olha, é o que eu defendo e venho defendendo há alguns anos. Porque é o seguinte, para muita gente, né, a década de 80, ela não teve importância, porque toda essa situação, né, política cultural que a gente tinha nesse período era muito difícil, né, produzir cultura, produzir arte dentro do contexto econômico, né, pensando isso. Apesar de a gente estava o quê? No final da Embrafilme, né? Então, assim, com uma dessas mortes aí traçadas pela política do cinema. Sim. E aí, o que acontece, assim, eu vou só contextualizar aqui como foi que eu cheguei para pensar sobre a década de 80 e para trazer essa importância da década de 80, né? Eu vou contextualizar aqui como é que eu cheguei nessa pesquisa. Desde a graduação, eu comecei a trabalhar com cinema aqui em Pernambuco. E o primeiro filme que eu fiz foi o filme Deserto Feliz, de Paulo Caldas. Eu comecei a trabalhar no filme como estagiária de direção e depois eu passei para a segunda assistente de direção. E esse filme, assim, para mim foi minha escola de cinema, porque eu entrei no filme quando ainda estavam sendo escritas as últimas versões do roteiro. Então, eu participei da seleção do elenco, participei da escolha de locações, de todas as visitas de fotografia, acompanhei toda a produção do filme, acompanhei a montagem, fiz a legendagem do filme e até o lançamento do filme no Festival de Berlim. Então, assim, eu acompanhei todo esse processo que eu Tá. trabalhava nessa produtora. E para mim eu considero minha grande escola de cinema, assim, porque eu pude entender como era fazer cinema aqui no Brasil em toda a sua cadeia, né? E aí, nesse filme, vários cineastas que eu admirava, mas ainda não conhecia a história deles, como é o caso de Marcelo Gomes, ele era um dos roteiristas do filme. A gente tinha a Adelina Pontual, que assim, eu conhecia também, e aí eu descobri que a Adelina estudou com Paulo Caldas e que Lírio era da mesma sala que ele, o cineasta Lírio Ferreira era da mesma sala de Paulo Caldas, e Valéria Ferro, que estava fazendo o som do filme, ela também tinha estudado na mesma turma e que todos tinham estudado na Universidade Federal. E aí foi que eu entendi que essas equipes que eram formadas nesses filmes desses diretores e que muitas vezes se repetiam, né? Em funções diferentes, por exemplo, um diretor é roteirista do filme do outro, ou produz o filme do outro. E aí eu fui atrás dessa história, né? Como é que esse pessoal se conheceu, né? E foi aí que eu descobri que as pessoas que estavam envolvidas no filme Baile Perfumado, né, que é o grande marco aí da retomada desse cinema aqui em Pernambuco, também da retomada do cinema brasileiro, essas pessoas todas tinham estudado juntas na década de 80, tinham feito filmes juntas na década de 80 e se formaram juntas, né? Nessa formação, na verdade, autodidata, porque não havia curso de cinema. Cursos de cinema daqui do estado, eles são muito recentes. E isso é uma característica também muito forte desse cinema pernambucano, que é a ausência de uma formação teórica, né? Eles se formaram assistindo aos filmes,
Tanto que nesses primeiros filmes da década de 80, os cineastas, eles contavam mais com sua criação artística, mas os técnicos mesmo, as pessoas que pegavam nas câmeras, no som, que montavam, eram todas do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, porque aqui não havia formação disso. Mas, Alisson, se você quiser acrescentar aí alguma coisa. Eu queria falar só sobre Deserto Feliz, que eu achei bem interessante você falar. Inclusive, eu tenho um artigo que eu publiquei numa revista do programa de pós-graduação da UFPB sobre Deserto Feliz, como ele vai dialogar com, que é um filme belíssimo, como ele vai dialogar com o cinema moderno, né? E aí eu falo um pouco que ele vai dialogar tanto com o neorrealismo, que ele tem um aspecto, uma estética que lembra um pouco o documentário, né? Tem um modo de captação que está ali bem presente, essa linguagem documental, mas ao mesmo tempo ele tem cenas que tem a descontinuidade de tempo, de percepção de tempo e espaço que a novela Vague faz. Então, eu acho um filme fantástico. Eu só queria fazer esse comentário aqui sobre Deserto Feliz. Ah, que maravilha, eu tenho o maior carinho assim, por esse filme. Belíssimo filme. Mas é isso, ele é um belíssimo filme mesmo. E que pena, assim, que os filmes, nessa época, né, como a gente ainda tinha as cópias concorrendo com as 600 cópias de outros filmes americanos, ou de 200, 300 cópias de filmes brasileiros também, de grandes produtoras que circulavam aí. É uma pena que o Deserto, na época, acho que ele foi lançado com 7 cópias. E não pôde circular tanto aqui no país, mas, entretanto, em outros, como é o caso da França, foi visto por mais de 160 mil espectadores. Olha aí. Uma pena, que é um filme muito bom. Pois é. Então. Diga, Amanda. Não, aí eu quero saber de vocês aí, que falamos mais. Sim, aí eu quero, sim, esse grupo, né, que eu falei, do qual faziam parte Lídio Ferreira, Paulo Caldas. Cláudio Assis, ele não participava diretamente desse grupo, mas estava sempre com ele. Na época, Cláudio Assis estudava economia, e esses outros diretores que eu falei, eles faziam parte do grupo Van Retro, que era uma contração de vanguarda retrógrada. E eles criaram esse grupo, eles estudavam na mesma turma do curso de comunicação, e vejam só, nessa turma, eles eram também contemporâneos de Fred 04, né, que é o Mundo Livre S.A. Mundo Livre S.A., né, o líder da banda. Também Renato Ellen, que foi um dos fundadores aí do movimento Mangue Beat, juntamente com Chico Science. Então, essa turma toda, ela circulava lá pelo Centro de Artes. E na Universidade Católica, a gente vai ter Marcelo Gomes e o Tom Lacerda fazia um curso na Católica e um curso no CAC. Ele conheceu, né, essa Lírio e Paulo trabalhando nos filmes deles. Ele foi fazer um curso de roteiro com Paulo. Então, essa geração aí foi se encontrando na década de 80. Tem um fator também que eu acho muito importante aqui em Pernambuco, que é o seguinte: o setor audiovisual, apesar de todas as individualidades de gosto, de gênero, de estilo, e essa questão também que hoje está muito forte aqui, que é essas, vamos dizer, diferenças geracionais, né? Brigando aí por um mesmo edital. Mesmo com isso tudo, o setor audiovisual aqui ele é muito forte no sentido das pessoas se unirem, entendeu? Principalmente para gerar políticas públicas capazes, assim, de dar continuidade a essa produção. Então, tem um movimento muito importante aí que aconteceu na década de 80, que eu descobri quando eu estava escrevendo minha tese, né, de doutorado, que é a abordagem no cinema em Pernambuco, que se tornou o primeiro livro da coleção da Cinemateca Pernambucana. Ele foi lançado na sexta-feira passada, como livro. Legal. Maravilha. E aí eu, assim, depois eu vou chegar aí na Cinemateca, porque é um trabalho importantíssimo que está acontecendo aqui desde 2018. Mas essa geração, né, então na época, Paulo Caldas e Cláudio Barroso, Cláudio Barroso era o diretor da BD e Paulo Caldas o vice-diretor. Então, o que é que acontecia, né, da Associação Brasileira de Documentaristas? Nessa época, no início da década de 80, haviam 11 entidades, certo, no Brasil. Essas entidades, anualmente, elas se encontravam sempre no Festival de Brasília. E aí, nesse festival de 84, Paulo Caldas e Cláudio Barroso disseram, vamos fazer um encontro fora, né, daqui, vamos fazer um encontro lá em Recife, em Olinda, vamos fazer uma... E aí eles conseguiram trazer, pela primeira vez, o encontro da BD para cá. Nesse encontro, e qual era a grande urgência, né? Nessa época, para vocês terem uma ideia, o edital da Embrafilme, né, na verdade, os valores da Embrafilme, eles eram divididos
na área do cinema da seguinte forma. Era, vamos dizer, 50% para São Paulo, 40% para o Rio de Janeiro e 3% para o resto do Brasil. Estou dando certo? E aí, nessa reunião, eles escreveram a Carta de Olinda. E nessa Carta de Olinda, eles fizeram a seguinte divisão: 33% para São Paulo, 33% para o Rio e 33,3%, né? Alguma coisa assim, por cento para o resto do Brasil. E aí foi que o negócio começou a mudar e que a produção começou a se expandir. Então, a gente voltou essa produção aí de curtas de Porto Alegre, a gente começou a ver essa produção de curtas aqui, o primeiro filme de Cláudio Assis, o primeiro filme de Paulo Caldas, o primeiro filme de Lírio Ferreira. Então, essa Carta de Olinda ela é fundamental. Assim. Isso qual ano? Isso em 1985. 85. O conteúdo dessa carta ele está nesse livro, né, e está na minha tese também, porque eu me preocupo muito com a preservação dessa documentação. Quando eu fui também escrever a tese, uma das questões que me preocupava muito era o fato de filmes que foram feitos em 2000, 2001 não existirem mais. E aí essa questão o que é que adianta, né, ter uma produção tão rica, uma produção tão vasta, né, sim. E não preservar. Sim. E eu fui atrás desses documentos e o que eu pude digitalizar e o que eu pude também reunir aí para a Cinemateca Pernambucana, que é um órgão, né, que está dentro da Fundação Joaquim Nabuco. A gente tem a Cinemateca Pernambucana desde 2018. Eu trabalhei como coordenadora de produção na fundação da Cinemateca e fui atrás de muitos materiais com diretores. Então, quando vocês vierem aqui em Recife, não deixem de ir lá, porque vão estar lá todos os roteiros de Hilton Lacerda, de Adelina Pontual, muito material dos filmes, de Aspirinas e Urubus, então material de arte, de boi neon, de figurino, de vários filmes. É quase que um museu. É um museu. É um museu. E assim, e a Cinemateca, você pode consultar lá. Então, a gente tem todas, de tatuagem, por exemplo, todas as fitas do filme, tudo que foi gravado. Então, a gente conseguiu se articular com os produtores e diretores daqui e a Cinemateca está com material riquíssimo, sabe? Que temos que preservar a nossa história, né? Então, estamos vendo aí toda essa questão da Cinemateca brasileira, preocupadíssimos com esses rumos aí que esse governo está tentando, né, de nos destruir, nos calar, mas não vamos permitir. Vamos continuando. Lógico. Agora, Amanda, você citou aí, né, o Fred 04. Uma das coisas que mais chamam a atenção no cinema pernambucano é justamente essa relação quase que simbiótica do cinema com a música, né, com a cena local, principalmente o Mangue Beat a princípio, e depois se estendendo para demais músicos ali de Pernambuco que não eram necessariamente do Mangue Beat, né? Isso tanto pelo lado das trilhas sonoras, né? Pô, Jorge do Peixe, Chico Science, Pupilo, do Nação Zumbi fizeram várias trilhas sonoras. Otto. O Cláudio Assis, por exemplo, o Otto. E tanto até em termos de atuação, né? O Fred 04, por exemplo, participa do Baile Perfumado. O Vitor Araújo, né, que é o pianista aí de Recife, participa também da Febre do Rato. O Johnny Hooker participa de Tatuagem. O China participa de Baixio das Bestas, isso atuando, né, como atores. Então é muito interessante, né, essa simbiose que se cria entre a cena musical de Recife e os cineastas da região, né? Sim. Sobre o Baile Perfumado, né, particularmente, eu escrevi um livro, né, organizei com o professor Paulo Cunha. Em 2016, o Baile Perfumado fez 20 anos. E aí a gente escreveu esse livro e organizou com depoimentos. Esse livro eu não sei se vocês conhecem, assim, mas ele é muito bonito, assim, eu sou muito grata por a gente finalizar esse projeto que se chama Aventura do Baile Perfumado, 20 anos depois. Não conheço, teria atrás. A gente lançou esse livro no Festival de Brasília, que bacana. Porque o filme foi homenageado lá, né? Fazia 20 anos da exibição dele. E nesse livro, certo, a gente, além de ter o roteiro do filme com as anotações de Lírio Ferreira, porque a gente encontrou a versão e a gente digitalizou todo esse roteiro original com as anotações de Lírio. Ele tem fotos inéditas do filme, então a gente passou Fred Jordão, que fez as fotos do filme, né, de estilo. A gente teve acesso a mais de 2.000 fotografias, então fotografias inéditas foram publicadas pela primeira vez, como, por exemplo,
Chico Science gravando a trilha sonora do filme no Conservatório de Música Pernambucana, com Fred Muito 04, bom. com Lúcio Maia, então essas fotos são inéditas. A gente conseguiu também com Adão Pinheiro, que é um artista daqui de Recife, que mora na Suíça, e ele, na época, ele foi o diretor de arte, e ele fez aquarelas para a direção de arte. E aí Adão encontrou essas aquarelas, e aí a gente também digitalizou esse material, está no livro. Além de ter entrevista, não entrevista, né, mas depoimentos, na verdade, com todo, vamos dizer assim, com todo mundo, pessoas importantíssimas que participaram do filme, por exemplo, Paulo Rafael, que fez a direção musical do filme, a gente tem Luiz Carlos Vasconcelos, Duda Mamberti, depoimentos de Vânia Debs sobre a montagem, de Valéria Ferro sobre o som, de Adelina Pontual, que na época ela foi assistente de direção, Marcelo Gomes, ele foi assistente de produção do filme, Cláudio Assis foi diretor de produção do filme, Hilton Lacerda foi roteirista do filme. Então estão todos esses depoimentos no livro, e também um diário de filmagem, que foi feito pelo continuista, que é o professor Samuel Paiva, da UFSCar, fez esse diário de filmagem durante a realização do filme. A gente resgatou também esse diário de Samuel e está no livro. Então, esse livro, assim, para além de ser um livro sobre o baile perfumado, é um manual de como se fazia cinema no Brasil na década de 90. Então, eu acho bem importante isso. E com relação à música, né? A música, essa retomada do cinema em Pernambuco, principalmente essa geração, né, que vai retomar esse cinema na década de 90, que está ligada ao baile perfumado, ela está totalmente vinculada, né, ao Mangue Beat. Eu defendo muito, assim, que a gente fala que o árido movie, né, que é esse cinema que surge com baile perfumado, e é cinema dessa geração específica. O árido movie é o Mangue Beat em forma de cinema, né? Porque eles vão, na verdade, todo o universo cultural que é compartilhado por esses cineastas e por esses músicos, ele vai aparecer nos filmes, né? Então a música ela tem um papel muito forte nesses filmes. Isso eu pude ver no Deserto Feliz, porque, por exemplo, tinham cenas que eram criadas para músicas que já existiam. Então, músicas que tinham que estar no filme tinha que ter uma cena criada. Então, não é por acaso que a gente tem planos e sequências de 4 minutos com uma música, como é o caso de Kizardas, no Árido Movie, na cena que os três personagens estão no bar dançando. Dos Incríveis. Os Incríveis. Então, a gente tem também a cena do Deserto Feliz com a música da banda Ed, Danada, em que ela vai caminhando do bar do posto até o banheiro do posto de gasolina, no plano sequência. Então, a música ela tem um papel muito forte nesse cinema. Outra cena que a gente pode mencionar da História da Eternidade, né? Aquela cena maravilhosa do Fala. Do Fala, isso. Com certeza. Tanto que eu passei agora, entre 2018 e 2019, eu fui para fazer um pós-doutorado na Inglaterra, na Universidade de Reading, no departamento de cinema, teatro e TV lá. E eu cheguei lá, né, para estudar como a música do Mangue Beat, essa relação de intermedialidade entre a música do Mangue Beat e o cinema pernambucano. E tinha um grupo, né, de um grande projeto chamado Projeto Intermídia, liderado lá pela professora Lúcia Najib, que foi minha supervisora no pós-doutorado, e aqui no Brasil, pela professora Luciana Corrêa Araújo, na Universidade Federal de São Carlos. Então, esse grupo estava contando a história do cinema brasileiro nesse projeto de intermedialidade. Essa nova história, pensando o cinema a partir da relação com as outras artes. Por exemplo, pensar a história do cinema brasileira a partir da relação com o teatro, com a música, com as artes plásticas e também com a realidade. Mas um dos grandes momentos dessa pesquisa aí foi a realização do filme Passagens, que é um longa-metragem, que é um filme-ensaio, e esse filme ele se concentra muito no cinema pernambucano e na relação do Mangue Beat com o cinema pernambucano. Então, é impressionante ver a potência desse cinema, assim, fora. Quando eu passei esse tempo fora, eu tive a oportunidade de participar de alguns festivais lá, incluindo o Festival de Berlim. E é muito legal ver essa potência que esse cinema tem fora, né? Mesmo sendo um cinema tão autorreferente e que adota
tantos temas, uma temática local e uma forma de contar tão própria daqui também. Agora, uma coisa, Amanda, essa relação, né, do cinema pernambucano com a música, né, com a música pernambucana, com a cultura, a arte musical pernambucana, ela pode não ser tão emblemática como é agora a partir né, do Mangue Beat, né, com essa relação quase que híbrida, né, como o Yuri falou aí, com até artistas, músicos, até já trabalhando como atores e tudo mais. Mas também não é uma coisa nova, né? A gente tem, por exemplo, o quase mítico filme de 1942, aquele O Coelho Sai, né? Que foi o primeiro filme falado do Nordeste, né, brasileiro, filme pernambucano. Ele já é praticamente um musical, né? E já falava da música pernambucana e tudo mais. Então, a relação do cinema pernambucano com a música, com a arte pernambucana, com a cultura pernambucana, já vem de longa data, não é isso? Sim, com certeza. Na verdade, a musicalidade ela está muito presente na gente, né? Sim. Seja com frevo, com forró, o carnaval, mas também dizem, quem é de fora diz que a gente já fala cantando, né? Sim. A forma que a gente fala já é cantando. Então, essa musicalidade, agora o que chama a atenção, né, nesses filmes que vão surgir a partir dessa relação com o Mangue Beat, é a potência da música no sentido de alterar a própria narrativa, sabe? Tem uma experiência que eu gostaria de compartilhar, que é o seguinte: uma das professoras, né, que participou da minha banca de doutorado foi Vânia Debes, que montou o Deserto Feliz, foi a montadora do Baile Perfumado, ela é professora da USP. Ela, entre outros, mais de 20 longas brasileiros. Ari do Move também ela montou. E eu sempre falava assim que essa vontade da música estar no filme era para além do interesse de melhorar ou não a narrativa, na verdade. Ela dizia que entrava muito em conflito, mas um conflito bom com os diretores, porque ela dizia, mas tem necessidade dessa música ficar o tempo todo, tem necessidade dessa cena toda que está quebrando a narrativa, porque eu defendo que eles são quase clipes musicais dentro da narrativa. Verdade. E eles para tudo, vamos ouvir a música, vamos exibir a música dos nossos amigos e depois volta para o que está acontecendo. Quase um momento MTV, né? Essa relação do cinema e com o Mangue Beat, ela coaduna também com a própria perspectiva da forma como o Mangue Beat ele enxergava a relação de Pernambuco com o mundo e como o cinema ele vai construir isso também, né? Pensando no Pernambuco não mais como um espaço, por exemplo, como um espaço isolado, mas um espaço em diálogo ali com o global. Ângela Pristo, que é professora, que é colega da Amanda, ela tem uma série de artigos falando justamente sobre essa relação, né, que ela vai chamar como de world cinema, novo terceiro cinema, como esse cinema contemporâneo pernambucano, ele vai dialogar, ele vai pegar essa tradição e vai dialogar com elementos globais, né? É exatamente como o que o Mangue Beat também fazia com a música. Sim, com certeza. E a música, assim, ela vai, então, definir sequências. Elas são músicas, a maioria das músicas dos filmes, elas são músicas previamente selecionadas. Tem uma outra experiência que eu gostaria também de compartilhar, que é a seguinte: o que me chamou a atenção, né, e eu passei muito para atentar para essa questão da música nos filmes, era que, por exemplo, no Deserto Feliz, a gente tinha todas essas músicas pré-selecionadas, né, antes da filmagem. Então, quando a gente ia para um primeiro dia de filmagem, vamos para o set. Então, no carro da equipe vai tocando a trilha sonora. A gente ouve a trilha sonora para ir, ouve a trilha sonora para voltar. Nas folgas, nas festas do filme, só toca a trilha sonora. Então, não tem como esse filme ele não tá envolto, né, nessa musicalidade, porque é o tempo todo ela ecoando. Então, essa música ela vai definir aí as escolhas narrativas, as escolhas de movimento de câmera, a duração das cenas. Então, ela expressivamente ela é muito forte e presente nos filmes. E aí, no caso de tatuagem, né? Porque tem uma questão interessante que é a seguinte:
Tatuagem, ele é um filme de ficção, mas eles são quase musicais, né? Ou quase novos musicais, muitos desses filmes. Essa questão da autorreferência, né? Todos esses longas, eles falam sobre cinema e sobre o cinema pernambucano. Então a gente vai ter desde o Baile Perfumado, né, que é a história de Benjamin Abraham, que filmou Lampião, né? No Baile Perfumado a gente vai ter cenas da filha do advogado que foram restauradas para colocar no filme, que é o filme do Ciclo do Recife, é um dos filmes mais significativos do Ciclo do Recife. Aí a gente tem Cinema Aspirinas e Urubus, que é a história de um projecionista que vai filmar, ou que vai projetar, né, filme de aspirinas, para vender aspirinas. Aí a gente tem o Baixio das Bestas, né, que parte da história se passa num cinema abandonado, fazendo menção ao Cinema Atlântico de Olinda. A gente tem filmes que também não tem nada a ver, se a gente for pensar com cinema, que é o Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, que é um documentário, né, sobre a periferia daqui da região metropolitana e a violência. E aí, no meio do filme, o diretor pergunta a dois assassinos, né, que são conhecidos como assassinos da região, e pergunta quais são os filmes que você gosta de assistir. E aí o cinema ele vai entrando aí nesse universo. Também tem um trecho de um filme de Simeão Martiniano, que é no cineasta Camilô. Então o cinema, ele vai tomando conta das narrativas de todos esses filmes, sabe? Então nesse grupo, essa autorreferência ao cinema e ao cinema pernambucano, ela está muito presente. Ô, Amanda. Oi. Inclusive, no longa mais recente do Cláudio Assis, o Piedade, rola uma autorreferência. Não sei se vocês assistiram já. Sim. Que é quando aparece uma cena do Baixio das Bestas no cinema, naquele cinema no putelinho ali. Na verdade, Cláudio Assis, ele faz muito essa referência a ele mesmo. Se você for prestar atenção, principalmente através da música, em todos os filmes dele, por exemplo, no Amarelo Manga, personagem de Irandi Santos, ele assobia, em Baixio das Bestas, ele assobia a música de Amarelo Manga. No filme Febre do Rato, numa cena também, que a senhora está limpando a casa, ela vai cantarolando a música de Amarelo Manga. Então, ele vai fazendo também, a música é uma forma, sabe, de estar trazendo esse universo cinematográfico dele de novo e reiterando, sabe? Mas então, em Piedade ele se superou. Nem disfarçou, né? Não, nem disfarçou. Amanda, eu queria te perguntar só uma coisa que eu fiquei na cabeça quando você estava falando dessa relação, que inclusive é a sua tese, a questão da brodagem, dessa relação. Se a gente pode estabelecer uma relação entre esse cinema pernambucano e, de certa forma, a novela e Vague, na medida que você tem a presença ali do cineclubismo, você tem a relação de amizade e a própria relação de crítica cinematográfica que você havia falado, né? Sim, eu acho completamente, assim, a gente, principalmente, porque eu falo tanto nessa geração, sabe? É porque a geração pós-Mangue Beat, que é essa geração de Kleber Mendonça, Camilo Cavalcante, da Símio Filmes, né? E da Trincheira Filmes, ela já enxerga essa cidade de uma forma diferente. Essa relação de brodagem, ela é ressignificada. E a forma... então, essa geração de Lírio Ferreira, Cláudio Assis, Paulo Caldas, Adelina Pontual, Hilton Lacerda, Marcelo Gomes, eles foram formados assistindo filmes neorrealistas e filmes da Nouvelle Vague, né? Sim. Então, essas referências desse cinema estão muito presentes nesse cinema desses cineastas. E a gente vai ver, né? E a forma também como eles se relacionavam na década de 80 e como esses afetos, né, essa experiência vivida por eles, essas experiências compartilhadas vão aparecer nos filmes, certo? Mesmo com esses cineastas, eles tendo caminhos autorais muito distintos, por exemplo, comparar Cinema Aspirinas e Urubus com o Amarelo Manga, parece, pronto, não tem nada a ver, mas tem certo, João dizia assim, dessa estrutura de sentimento, né, é um conceito que eu gosto muito de usar, de Raymond Williams, né, essa experiência do vivido, ela atravessa todos esses filmes, então tem nuances ali que vão aparecendo e que fazem com que esses filmes realmente eles se tornem parte de um mesmo grupo, sabe?
E aí a gente tem uma experiência diferente, né? Por exemplo, nessa cidade, essa cidade que era representada nesses filmes dessa geração que está ligada ao Mangue Beat, ela aparece muito como cenário, né? E quando a cidade vem para essa geração da Cine, de Gabriel Mascaro, de Kleber Mendonça, ela vai se tornando o tema dos filmes deles, né? E aí trazendo questões mais contemporâneas. E as relações de brodagem, ela aparecem nesses filmes de outra forma. Porque o que eu defendo é que a existência do cinema pernambucano, ela está totalmente calcada à existência desses grupos de produção, que se não existissem esses grupos de produção, dessas pessoas autodidatas, dessas pessoas que estão querendo fazer filme a qualquer custo, tenham dinheiro ou não, que é muito a realidade também do cinema brasileiro, né? Mas eu digo que esse grupo assim, de cineastas, a existência desse cinema está muito nesse... por conta dessa existência, né? Tem no livro da Brodagem no Cinema em Pernambuco, eu vou ler para vocês aqui um trechinho que eu acho bem interessante de uma matéria que eu encontrei na revista Cinearte, que eu passei muito tempo pesquisando qual foi a primeira vez que na imprensa, né, se falou no cinema de Recife, se falou no ciclo do Recife. E aí tem eu adoro a definição, essa matéria é de 1926, da revista Cinearte, e ela está falando sobre o cinema brasileiro, né? E aí vai dizer o seguinte, assim, nós queremos o cinema no Brasil, mas não sem olharmos os meios empregados para isso. É verdade que há lá suas exceções. Bem poucas, aliás, mas até agora só tem havido em Recife grupinhos de meia dúzia de meninos que nada entendem de cinema e têm muita vontade de somente fazer filmes egoístas e intrigantes. E isso aqui, publicado em 1926, eu acho muito uma previsão, né, do que vinha a ser todo esse cinema pernambucano e do que acontece até hoje, né? Então, esses grupinhos de pessoas que, vamos dizer assim, que não tinham formação, que pouco entendiam de cinema e estão aí querendo fazer filmes cada vez mais autorais e mais intrigantes. Amanda, só uma coisa rápida. Bom, o que você está falando aí, queria só trazer uma fala aqui do Glauber, que é trazida pelo Ismael Xavier no Glauber prefácio Rocha. dele. Isso, Glauber Rocha. É que você é íntimo dele, no Glaubinho. Porra, claro. Porra, tanto que eu babo ovo do Glauber Rocha, eu já sou íntimo, cara. No prefácio que o Ismael Xavier faz pro livro dele, né, me ajuda aí. Revisão crítica? Isso, a crítica. Revisão crítica do cinema brasileiro. Revisão crítica. Ele fala assim, o filme verdadeiro é o que nasce com outra linguagem, porque nasce de uma crise econômica. Então, essa brodagem é uma forma também de burlar essa crise econômica, né? De driblar, de superar uma eterna crise econômica que é a realidade de todo e qualquer brasileiro periférico, de todo e qualquer brasileiro que está aí tentando, né, buscando atingir objetivos, seja fazer cinema, seja sobreviver numa favela, seja qualquer coisa. Então, essas relações aí, como você falou, a relação de afeto, né, que é como você mesmo fala o tempo inteiro na sua tese, essas relações de afeto, elas são essa forma de fazer esse filme verdadeiro, esses filmes verdadeiros que o Glauber Rocha fala, né? Sim, e esses filmes, assim, eu acho que essa brodagem, né, essa relação afetiva e fazer filmes com os amigos, né, é que dão essa liberdade, né? Porque você tem a segurança lá e o apoio dos seus amigos. Então você tem uma liberdade criativa absurda. Porque você tá ali, você não tem limite, você tá sem dinheiro. Tem duas falas aqui que eu gostaria de citar. Uma é do cineasta Daniel Bandeira, que eles fizeram muitos filmes da Símio, né? E aí eles fizeram o primeiro longa deles, que eu acho que é o baile perfumado dessa geração, que é Amigos de Risco. Que foi dirigido por Daniel e que todas essas pessoas estavam envolvidas, né? Da Símio, da Trincheira, Kleber.
E aí, Daniel falou, ele estava dando entrevista para a série Olhar, né? Que é uma série de entrevistas com cineastas daqui de Pernambuco, com diretores, e Camilo Cavalcante é o diretor e eu sou a diretora de produção dessa série. A gente fez 2 temporadas que passaram no Canal Brasil, foram 20 programas até agora, 20 cineastas entrevistados. E aí, Daniel disse que eles só faziam filme com R$ 200 no máximo, né? E aí fizeram vários filmes. E aí, quando eles ganharam o dinheiro da Chesf, que eu acho que o valor era de R$ 50 mil para fazer um curto, eles disseram: o quê? A gente vai fazer um longa. A gente não tem tanto dinheiro. Estamos ricos. Pois é, estamos fazendo um longa. E aí a outra que eu queria citar é que Marcelo Pedroso, também dando entrevista na série Olhar, né? Ele fala uma frase que Kleber falou. Eu não sei em que contexto, mas eu adoro essa frase também, que eu até botei na minha tese, que é: quem tem amigos não faz filme ruim. E eu acho muito a cara desse cinema, sabe? Porque aqui eles têm uma prática muito forte de screening, muito. Então, eles têm essa coisa de fazer filmes. Eu já fui para vários, assisti a vários filmes quando eles estavam aí no processo de montagem. Então, tem muito essa coisa de ouvir, né? Os Um dando amigos. pitaco no filme do outro. Muito. Isso é bem... Agora, Amanda, Diga. você citou o Amigo de Risco, que eu não vi ainda, mas eu sei que ele é protagonizado pelo Irandy Santos, não é isso? Sim. Então eu vou ser obrigado aqui a repetir a piadinha cretina que eu fiz com o Alisson numa live que a gente realizou no Instagram, que é o seguinte: o cinema novo tinha 2 grandes máximas, né? A primeira era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, e a segunda, como todo mundo sabe, era: não importa o filme que você está assistindo, em algum momento o Hugo Carvana irá aparecer. Sendo assim, eu lhe pergunto: seria Irandy Santos o Hugo Carvana do cinema pernambucano? Sim, com certeza. Com certeza. E tá em todas, cara. E é incrível Yuri. a capacidade de Irandy, né? É incrível a capacidade, o talento dele. Maravilhoso. Ele consegue assim, encarnar todos esses personagens e todas essas figuras extraordinárias aqui de uma forma primorosa, né? Ele é muito versátil. Eu queria aproveitar essa comparação que você fez aí com o cinema, não perguntar uma coisa, Amanda. Como esse cinema pernambucano ele vai dialogar com a tradição cinematográfica brasileira, né? Primeiro do ponto de vista temático, dessa questão de olhar, voltar para os espaços que o cinema novo já tinha retratado, e qual a diferença desses espaços no cinema pernambucano atual para a forma como o cinema novo retratava. E segundo é pensar como essa estética do cinema pernambucano ela vai se diferenciar, se é que se diferencia de alguma forma da estética da câmera na mão e uma ideia na cabeça do cinema novo, daquele cinema onde a miséria ela virava aspecto formal, né? Sim. A estética da fome. Isso. Sim, eu acredito o seguinte, sabe? É porque a gente tem uma grande discussão assim, em torno de pensar o cinema pernambucano como um movimento, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre cinema pernambucano e a entrevistar esses cineastas, né? É porque em 2007 eu comecei minha pesquisa de mestrado, que foi... E aí eu escrevi a dissertação, que virou um livro também, foi meu primeiro livro, um novo ciclo de cinema em Pernambuco. E a questão-chave, assim, dessa dissertação era: o que é cinema pernambucano? O que é que faz do cinema pernambucano um cinema pernambucano? E eu fui entrevistar os cineastas, então eu perguntei me lembro muito quando eu perguntei para Marcelo Gomes: você se considera um cineasta pernambucano? Ele falou para mim: quando você fala isso, eu me sinto como se eu fosse uma tapioca. E aí, Cláudio Assis, quando eu fui perguntar: você se considera, você faz cinema pernambucano? Ele: de forma alguma, faço cinema brasileiro, isso é colocar a gente na periferia da produção. E cada um, né, com seu discurso aí, foi dizendo que não fazia cinema pernambucano, né? Porque eles defendiam muito essa ideia de que não havia um movimento, né? Diferente do cinema novo, que a gente pode considerar um movimento, com manifesto. No caso do cinema pernambucano, não há, né? Não há de forma escrita, mas isso a gente pode ver nos filmes, né? E foi engraçado porque anos depois, principalmente a partir do edital daqui do Funcultura, do edital e da gente ter transformado, né? Isso foi uma luta dos sindicatos com a BD, com os cineastas, a gente ter conseguido assim virar uma lei, né? Então, essa lei do audiovisual, e que todos os cineastas estavam produzindo a partir desse dinheiro daqui de Pernambuco.
Aí, Paulo Caldas, a gente tava conversando, e aí ele brincou, né, comigo. Ele disse, ó, a gente tava, acho que era até no programa da série Olhar, você faz cinema pernambucano? Ele fez, olha, nem que eu não fizesse, eu não ia dizer que eu não fazia, que eu faço. Porque todo mundo estava sendo financiado, e é até hoje, né, pelo Funcultura, que tem um papel muito importante aí na continuidade desse cinema. Nessa geração em particular, tem muita influência do cinema novo, né? Essa coisa da câmera na mão. Agora, em termos de temáticas, né, esse universo, ele é explorado, eu acho, de forma muito mais diversa. Uhum. Mas a gente também, assim, tem que pensar que mesmo que a gente fale do passado, né, nesses filmes, a gente está falando do passado no contexto contemporâneo. Então, toda essa visão, ela vai tomar outras formas, né? E a gente vai ver, eu fico brincando com meus alunos, agora eu estou ministrando uma disciplina na etapa que é Cinema Pernambucano. Eu ministrei essa disciplina algumas vezes no curso de cinema da Federal de Pernambuco aqui em Recife, e agora lá em Caruaru, no Agreste, é a primeira vez que eu estou ministrando a disciplina. E eu fico brigando com os alunos dizendo, não cabe numa disciplina não, tem que ser um curso todo. Porque a gente tem vários cinemas pernambucanos, né? A gente tem uma produção, vejam só, desde o Baile Perfumado, eu acho mais de 90 longas, dos quais 50 foram premiados em festivais internacionais. Então, isso só a produção de longas, né? Mais uma produção de curta, mais uma produção de série, mais uma produção de animação, que também está muito forte aqui, cinema de animação. Então, eu acredito nisso, sabe, Alisson? Mas se você quiser acrescentar uma coisa aí. Não, eu queria até aproveitar, Alisson. Queria aproveitar então para que você falasse como é que você vê essa construção imagética do Nordeste e do nordestino dentro desse panorama do cinema pernambucano. Você consegue traçar um paralelo disso com o cinema novo, especialmente a primeira fase do cinema novo, quando a gente vai ter a célebre trilogia do sertão, com Deus, o Diabo, Vidas Secas e Os Fuzis? Eu acho que tem um diálogo com essa tradição cinematográfica construída pelo cinema novo, né? A própria Ivana Bentes vai falar disso agora em um outro contexto, mas esse contexto do cinema pernambucano eu enxergo muito claro como o cinema pernambucano, ele, de certa forma, pensando aí a questão dos filmes pernambucanos e não necessariamente um movimento, uma unidade, eles voltam para espaços que o cinema novo costumava retratar, né? Só que, como a Amanda falou, com um olhar diferente. A gente tem um contexto em que hoje, por exemplo, a gente vê, desde a década de 90, tem um avanço de um capitalismo global, de uma estrutura neoliberal, tudo isso. Então, isso abriu, de certa forma, como se pode dizer, as fronteiras para um diálogo maior entre os espaços. Quando a gente tinha uma representação do cinema novo, a gente vai ter ali uma representação do indivíduo e do espaço nordestino, como o Stuart Hall coloca, de um sujeito do iluminismo. Como se o sujeito ele fosse uma extensão do próprio espaço geográfico, ele estivesse ali sozinho, ilhado, num espaço que não dialoga com o mundo. Hoje, quando a gente pega esse lugar que o cinema atual vai falar, de Pernambuco, por exemplo, a área do movie, você vê ali as motos, você vê ali o celular, você vê ali um contato, um espaço que não é um espaço característico, muito específico, aquele lugar, essa representatividade marca aquele lugar. Aqui pode ser o interior de qualquer lugar do Brasil, não necessariamente um espaço do sertão nordestino. Há particularidades que demonstram essa questão, por exemplo, coisas construídas pelo próprio imaginário que o cinema novo vai construir, a questão do coronelismo, elementos que demarcam esse imaginário nordestino, mas sempre diálogo. O próprio Kleber Mendonça, em O Som ao Redor, quando ele vai colocar ali a questão da figura do coronel, ali ele coloca no contexto urbano, né? Você vai pegar total. Ali como essa tradição, ela está enraizada nesse espaço, mas como ela tem se modificado nessa relação com elementos globais, né? Eu acho que isso é uma questão interessante para se pensar esse cinema que vem sendo produzido em Pernambuco atualmente. E eu queria perguntar uma coisa à Amanda, aproveitar que a Amanda está aqui, que ela é especialista em cinema pernambucano, perguntar o que é que explica esse protagonismo do cinema pernambucano contemporâneo, né? O que tem na água de Pernambuco, né? Então, tem várias respostas aí, na verdade, que já foram dadas também. Por exemplo, o coentro, né? O pessoal fala que o coentro aqui é uma das grandes causas aí desse cinema, né? Inclusive, eu vou participar de uma live na sexta-feira com o Blog Detalhe, que é sobre justamente, né? Por que o cinema de Pernambuco faz sucesso? Por quê? Por que será, né?
Porque é bom pra caramba. $1 bilhão. E aí, eu acho assim, sabe, Pernambuco, ele é muito rico culturalmente, né? Se a gente for pensar desde a cultura popular, a grande produção, né, de literatura, de música, de audiovisual, né, que foi produzida ao longo dos anos, e ainda tem essa história, ela é muito rica de referências, então eu acho que justamente essas temáticas que são propostas e essa forma de abordagem, né? Além também dos cineastas, a gente brinca muito, porque o pessoal daqui de Pernambuco gosta muito de festa, né? E aí os cineastas diziam que eles eram convidados para os festivais por isso, porque todo mundo amava os diretores pernambucanos, que era sempre festa, e a greia, né? Daqui, então, também... Oi. E tem uma frase que você cita ali na sua tese, que eu acho muito boa, que se não me engano é do Lírio Ferreira, que é um copo na mão e uma ideia na cabeça. Acho isso maravilhoso. Pois é, essa frase é ótima, eu adoro também, porque aqui eles têm essa vibração, né, essa vibe festiva, vibe de greia, de carnaval, de bebida, né, dessa coisa, ela está muito presente aí em todo esse processo criativo, principalmente dessa geração, né. Os primeiros filmes eles fizeram arrecadando, fazendo festas, né. Apesar de que as festas não davam muito certo e não tinha orçamento, mas mesmo assim eles faziam os filmes. Então, essa o que é que você acha, Alice? Aí eu jogo pra você. O que é que você acha aí? Por que esse cinema pernambucano... O que é que explica esse cinema? É difícil. Eu não estou inserido no contexto pernambucano. Mas eu acho que vai muito da questão cultural, né? Da formação do próprio povo pernambucano. Pernambuco ela tem uma história cultural muito rica, que atravessa a música, que atravessa outras linguagens artísticas. Eu acho justamente que é esse diálogo de diversas linguagens que faz a diferença no cinema pernambucano, né? Mas, por exemplo, a Bahia também tem uma tradição cultural riquíssima e, no entanto, não tem uma produção cinematográfica tão fecunda quanto a de Pernambuco, né? No nosso caso aqui, eu acho que vem muito pra música, né? Música, direciona mais pra música, né? Se direciona mais pra música. Agora aqui a gente teve Glauber Rocha, né? Então, não, lógico. Agora eu acho que a gente está mais voltado para a questão musical, tá? E eu acho que Pernambuco consegue fazer esse diálogo de diversas linguagens. Eu acho que, como o cinema ela é uma mídia que, por natureza, ela incorpora diversas linguagens artísticas, então eu acho que o cinema pernambucano ele se diferencia nessa coisa que o pernambucano sabe fazer muito bem, que é transitar por diversas linguagens em um único meio, né? No caso, o cinema. Agora, falando de Nordeste, eu acho que para além de Pernambuco, um estado que está com uma produção cinematográfica bem interessante é Ceará, né? Sim. Tem surgido muitas coisas bacanas lá. Também. A Paraíba também. E também o Rio Grande do Norte. É importante falar, porque eu agora participei, teve o festival da Fundagem, né? O primeiro festival de curtas-metragens da Fundagem, do cinema da Fundação. Foram inscritos mais de 500 filmes e 42 filmes foram selecionados. E eu participei do júri, juntamente com Camilo Cavalcante e Bernardo Lessa, que trabalha na Vitrine Filmes. E me chamou muita atenção. Aí eu já conhecia um pouco essa produção do Rio Grande do Norte, principalmente da Cabora Audiovisual, porque eu dei aula num curso de especialização na UFRN, especialização em cinema. E aí eu conheci o pessoal lá, e eu fiquei muito surpresa, assim, com o frescor narrativo aí desses filmes que estão vindo da Paraíba. E eu também, assim, e ficamos muito impactados com o filme A Barca também, que é um curta-metragem de Alagoas. Então acho legal. E tem essa coisa também no Nordeste desse cinema, eles estão dialogando, né, o tempo todo, assim, os cineastas aqui, eles estão fazendo muitas parcerias, né, o caso de Marcelo Gomes com Cal Guimarães, então com Kiko Goffman, então eles estão tendo essa... a gente também está vendo, né, estão havendo muitas coproduções, né, principalmente coproduções internacionais aqui. Ou seja, o Nordeste mostra que não sabe só votar, sabe fazer cinema muito bem também. Tá? A Paraíba ela tem a tradição, né, documental, já de longa data. Aruanda, né? Aruanda, sim. Inclusive, Aruanda embora o Lindo Arte Noronha fosse pernambucano, mais radicado na Paraíba, né? E Aruanda é o nome de um festival que tem na Paraíba, um festival anual, o maior festival que tem na Paraíba. Inclusive, no festival de 2018, eles conseguiram fazer uma amostra inteira só com longas paraibanos, que foi uma coisa inédita. Inclusive, Jean-Claude Bernardet escreveu uma coluna na Folha de São Paulo elogiando essa produção recente do cinema paraibano. E não só documentário, que já é uma tradição que eles têm, mas também de ficção, filmes de ficção. E aí,
você falou na música, eu só queria citar aqui também uma fala de Paulo Caldas no filme Passagem, um filme dirigido por Luciana Agib e Samuel Paiva, né, sobre essa história do cinema brasileiro, da retomada, né, e da relação com as outras artes. E aí Paulo fala assim: eu acredito que a música brasileira é uma das melhores músicas do mundo, se não for a melhor. E aí Lúcia, né, que é diretora do filme, pergunta a ele, inclusive melhor que o cinema, ele, com certeza. Eu acho a música brasileira o principal vetor de imagem da cultura brasileira no mundo, eu acho a música. Quando você viaja para outro país, o que você vê de manifestação cultural relacionada ao Brasil é a música brasileira. Com certeza. Uma vez eu estava no interior da Inglaterra, numa cidade chamada Bath, e o cara tava tocando lá a novidade de Gilberto Gil no meio da praça, com um sotaque gringo, mas estava bem legal, e várias manifestações assim você encontra. Eu acho a música brasileira o principal vetor de nossa cultura, assim. Agora, uma coisa, o Van Retrô, né, a vanguarda retrógrada, eu acho que engraçado esse nome, né, porque é um nome que surgiu ali para nomear o grupo, né, que reuniu esses nomes seletos aí, né. Agora, não sei se vocês concordam, mas é um nome que também acaba também vindo bem a calhar para representar de uma certa maneira o próprio cinema de Pernambuco, né? Que faz uma junção também dessa coisa, né? Que representa um olhar moderno, como o próprio Alisson já falou, é um cinema que traz um experimentalismo no moderno, traz, né, você vê cineastas aí que dominam muito da técnica do cinema moderno, agora, e fazem um link muito bom com referências ao cinema novo, à Nouvelle Vague, ao neorrealismo. Então essa vanguarda retrô, né, essa vanguarda retrógrada é ótima, porque assim, é uma vanguarda que também olha para o retrógrado, olha para o passado, né? É você olhar para eles, a ideia deles era essa, né? Olhar para o passado, mas daqui do presente, né? A partir dessa discussão do presente. E, inclusive, assim, o Van Retrô, né, na época, foi criado na década de 80, então eles estavam muito influenciados por essa coisa da estética do neon, eles gostavam muito de Arrigo Barnabé, então eles tinham essa visão aí já que vai ser muito... ser mais evidenciada a partir do Mangue Beat, né? Que é justamente essa releitura da tradição, né? É colocar a guitarra no maracatu, é trazer a rabeca junto com os instrumentos eletrônicos. Agora tem uma coisa também do Van Retrô que eu acho muito interessante, como essa vibe assim da década de 80, ela vai estar presente até hoje nos filmes, que é o seguinte: eles eram um grupo de amigos que queriam fazer arte, então, e aí o cinema era o que eles mais gostavam, né? O grupo chegou a fazer o roteiro de um filme chamado Biodegradável, que era um roteiro de Lírio, de Samuel, e esse roteiro, ele nunca foi filmado, né? Mas eles tinham práticas de ir para o cinema juntos. E outra coisa que eles gostavam muito também era de tomar banho nu em Gaibu, que é uma praia aqui. Então ia lá, mais de 11 pessoas, todo mundo tomando banho nu em Gaibu. Que é uma praia próxima daqui. E aí, Lírio, essas experiências que eles viveram na década de 80 tá muito presente, né, no cinema deles. Isso é tão presente que, por exemplo, Marcelo Gomes, que nunca fez parte do Van Retrô, no filme dele Era Uma Vez Verônica, ele tem justamente essa cena final, que é o grupo de amigos tomando nu em Gaibu. Então, essa existência do Van Retrô e todo esse universo que foi compartilhado na década de 80, ele vai estar muito presente até os dias atuais para quem nem compartilhou dessas experiências também, sabe? Então, essa é muito forte, assim. Essa questão da memória afetiva, né, tem um peso muito grande nesse cinema. Sim, sim. É um cinema sem medo de ser nostálgico. Com certeza. Agora, Amanda,
Assim, para ser categorizado como cinema pernambucano ou parte integrante, né, do cinema pernambucano, não basta ser um filme rodado em Pernambuco ou dirigido por um pernambucano, né? Por Hum, exemplo, os filmes do Guel Arraes não são vistos como fazendo parte desse contexto do cinema pernambucano. Ao passo que outros filmes que nem versam sobre Pernambuco, como por exemplo Cartola, né, Música para os Olhos, foi dirigido pelo Uhum. Milton Lacerda e o Lírio Ferreira, são cinema pernambucano. O próprio Marcelo Gomes dirigiu filmes que não se passam em Pernambuco, né? O Joaquim, uhum. enfim, o Homem das Multidões, né? Que se passa em Belo Uhum. Horizonte. Então eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como essa coisa também do cinema pernambucano não está ligada estritamente ao espaço geográfico. Essa é uma foram as primeiras questões, né, que me foram postas quando eu comecei a pesquisar, quando comecei a pensar o que é cinema pernambucano, né? Será que é um cinema que é filmado aqui em Pernambuco? Será que é um cinema que é feito a partir de temáticas ou de histórias que aconteceram aqui em Pernambuco? Será que é porque o cineasta é pernambucano? E aí vamos lá para as várias respostas, né? Primeiro, não é porque o cineasta é pernambucano, porque Paulo Caldas, por exemplo, é paraibano, mas é considerado um Uhum. cineasta pernambucano, Sim. né? E Paulo Caldas morou em vários lugares, inclusive na Amazônia, antes de vir para cá, para Recife. É, Será que é um cinema? Aí a gente tem o exemplo de Guel Arraes, né? Que é pernambucano, faz um filme inspirado num livro daqui de um autor pernambucano, filma aqui em Pernambuco e não faz cinema pernambucano. A gente também tem o fato de filmes que foram rodados em outros lugares geograficamente. Por exemplo, Bahia Perfumado mesmo foi rodado também em Alagoas, né, e na Bahia. Uhum. Olha aí. Considerado o filme pernambucano. Então, o que é que caracteriza, né, esse cinema? E aí a gente pode ir tanto para o modo de produção, né, que envolve a brodagem, a questão do financiamento, né, como esses filmes são feitos, a estrutura, vamos pensar assim, na estrutura financeira e a estrutura de equipe dos filmes, elas são muito parecidas assim nesses filmes que entram nessa questão dos grupos. E tem a questão assim também de certas características que vão atravessar aí todos esses filmes, sabe? Uma é essa presença da música, que é o que eu chamo de privilégio à música. Outra questão é essa questão da autorreferência, que aí a gente vai Uhum. ver essa autorreferência está em todas as gerações, assim, são características que atravessam aí. A outra das problematizações identitárias, então elas têm um olhar também diferenciado aí sobre essas questões, né, tão urgentes e atuais de opressão. E tem também, então tem umas características que a gente pode dizer de estilo que elas vão atravessar grande parte da produção, né? E se a gente pensar de uma panorama maior ainda, pensando desde o ciclo do Recife, um dos elementos que eu gosto muito de destacar nessa produção de cinema pernambucano é o mar, né? Que ele vai aparecer aí de diversas formas, e não é só pelo fato dessa produção se dar numa cidade litorânea, né? Primordialmente numa cidade litorânea, porque muito acontece aqui em Recife, né? O mar vai aparecer muitas vezes como cenário, mas também como esse lugar de utopia, né? E aí a gente Uhum. vai ver a presença do mar desde o ciclo do Recife até os dias atuais, e esse mar ele vai tomar conta de todos os filmes, seja filmado no sertão, ou seja filmado no agreste, ou no Sim. litoral daqui. Então a gente vai ver isso é muito significativo na presença do mar na história da eternidade, né? Sim. Tá pensando nele agora. Uhum. No, Tá tão nele também. no agreste, esse mar que é no árido move, que está muito presente também, essa Uhum. questão da água. E a gente tem algumas. E o sertão já foi mar, né? Pô, Uhum. então esse imaginário do mar ele está muito presente. Se a gente for observar, eu apresentei um trabalho na Socine em 2017 que era justamente falando sobre a presença do mar no cinema pernambucano. E é impressionante quando eu fui contar os filmes que tinham cenas significativas, sabe? Mais do que pensar o mar só como um cenário. Porque tem até o livro, né, de Lúcia, ela fala da utopia do cinema O brasileiro e da relação brasileiro, isso. do cinema novo com o mar, né? Eu E tava aí, lembrando do livro. Eu tava lembrando do livro.
O próprio Área do Move, ele começa com o movimento de um traveler vindo do mar para a cidade, né? Sim. E tem uma coisa também que eu acho que é muito forte nesse cinema, sabe? Que aí eu acho que é o que caracteriza muito esse cinema pernambucano. São as demonstrações de afeto, essa presença de grupos de amigos, que está em todos os filmes, tem um grupo de amigos, que está... a gente tem personagens principais, mas essa presença de grupos que estão juntos, confraternizando, que estão juntos discutindo. Então, essa afetividade, para mim, essa brodagem, ela dá uma marca estilística também a esse cinema pernambucano, sabe? E essa, só finalizando assim, e essa brodagem, no ponto de vista estético-narrativo, vai acarretar em desvios, vai acarretar justamente nessa quebra da fluidez narrativa, nessa suspensão visual da câmera que ela vai extrapolando o sensorial. Uma coisa que eu acho muito significativa nesse cinema, que é esse virtuosismo imagético, né? Então tem essa... Às vezes se foge a narrativa para a exibição desses amigos, para a exibição dessas pessoas que são importantes aqui dentro desse circuito todo. Sem dúvida. E não é legal que é uma brodagem muito recheada de carinho e afetos e sem cair numa fogueira das vaidades, né? Porque, por exemplo, fazendo outro paralelo aí com o cinema novo, você tinha aquele núcleo duro ali do cinema novo, né? Glauber Rocha, Paulo César Saraceni, enfim, Nelson Pedro Santos, etc. Mas rolava uma guerra das vaidades ferrada ali, né? O próprio Glauber Rocha deu porrada em todo mundo. Todo mundo. É uma relação de amor e ódio muito profunda. Já no cinema pernambucano é só amor, né? Todo mundo se amando loucamente. Não, então, veja, tem questões. É o seguinte, as pessoas brigam e brigam muito. Tá. Mas elas deixam a briga de lado pelo cinema. Então, Sim, assim, isso é bacana. eu acho que tem uma foto que é muito significativa, que é a foto que tem no início aqui do livro, que está no início da tese também, que é quando o governador, na época, então, o governador Eduardo Campos, né, convidou os cineastas, porque ele estava querendo aprovar essa lei do audiovisual, né? E aí tinha gente de todas as gerações, pessoas que não se falam, tava todo mundo junto, porque é a articulação política que é muito forte, viu? É muito, porque essas brigas geracionais, assim, elas são muito evidentes, mas as pessoas, elas se amam, no fundo, elas se amam. Então, mas eu queria te fazer uma pergunta rapidinho, que você falou da questão dos editais e tal. Eu queria te perguntar uma coisa, é possível pensar em um cinema pernambucano sem a existência do poder público, sem a existência do incentivo público? E a segunda coisa que eu queria te perguntar é o quanto o cinema pernambucano ele movimenta a economia pernambucana? Veja só, eu não vou ter dados específicos dos últimos anos, assim, com relação à economia. Mais dados eu consigo da Ancine, né? Porque a gente tem esses dados mais dados precisos sobre valores e economia, não. Mas, digamos assim, que a gente tem... primeiro, qual foi a primeira pergunta, Alisson, que você falou? Se é possível pensar em um cinema pernambucano sem a existência dos editais públicos. Eu acho que a gente não pode nem pensar na existência do cinema brasileiro sem editais públicos. Por enquanto, não é possível. Apesar de que a gente está vendo agora muitas corporações internacionais, muitos diretores daqui, mas ainda são poucas iniciativas diante da quantidade de cineastas e do cinema que a gente tem, né? Eu acho que é impossível ainda pensar no cinema brasileiro sem os editais, mesmo com o streaming, mesmo com essas possibilidades, né, de produção de séries de outros tipos de narrativa, mas eu ainda acho difícil. E com relação eu não tenho dados precisos sobre a economia, assim, por isso que eu não posso passar, mas eu garanto assim que dentro do Funcultura, né, que é o Fundo de Incentivo à Cultura no Estado, o maior valor é para o audiovisual. No passado foi de 25 milhões. E esses filmes, a gente, pronto, no caso de Bacurau, né, ele com certeza teve um número muito expressivo de espectadores, né? A gente tá mais... 730 mil. Pois é, mas a média dos filmes é de 100 mil espectadores. Mas eu estou só dando uma dica, tem o trabalho da professora Emanuela Costa, que ela é professora da Federal de Pernambuco e ela é coordenadora da sala de cinema de lá, eu sou vice-coordenadora da sala, trabalhamos juntas. Eu tenho uma sala de cinema agora na universidade, que é uma coisa maravilhosa.
iniciamos as exibições ano passado, antes de começar, né, a pandemia, a gente iniciou justamente com filmes de cineastas que foram alunos da Universidade Federal de Pernambuco, ou seja, muita gente, todos eles, na verdade, Kleber, Camilo, Paulo, Lírio, Cláudio, todos, na verdade. Então foi muito legal, assim, com a presença deles também, debatendo os filmes, foi muito bom. Sim, aí Manuela tem um trabalho justamente sobre tanto a relação de público, de espectadores e com dados mais precisos sobre a economia aqui. Eu te pergunto, Amanda, porque a gente tem vivido justamente um momento em que as pessoas têm condenado a cultura como se fosse, tipo, um espaço que está sugando ali recursos de saúde e educação. E a gente sabe que, na verdade, não é nada disso. Que primeiro, o orçamento ele é separado, você tem orçamentos específicos. Você não pode tirar dinheiro da cultura e colocar, por exemplo, na educação, nem da educação e colocar na cultura. São orçamentos separados. Então, cai primeiro um mito. Segundo, é que as pessoas acham que investir em cinema é gastar, quando, na verdade, não é investimento. Eu não sei como funciona em Pernambuco, mas o Fundo Setorial do Audiovisual, por exemplo, ele não dá dinheiro. Ele compra ações de filmes e ele se torna extremamente rentável. Primeiro, pelo imposto próprio da veiculação do audiovisual, o Condecine, que alimenta esse recurso, ou seja, esse recurso não é tirado de lugar nenhum, o próprio audiovisual dá dinheiro para que esse recurso seja montado. E segundo, que ele não dá dinheiro para nenhum diretor, ele compra ações de filmes e ele participa desses lucros. Eu estava querendo saber justamente se em Pernambuco funciona mais ou menos assim, os editais também e tal. Aí por isso que eu puxei esse assunto. Eu acredito que seja mais ou menos dessa forma. Eu acho que o cinema pernambucano deve dar um retorno muito grande para o Estado, né? Sim, sim. Eles funcionam da mesma forma. Diga aí, Yuri. Pegando carona na pergunta e na explanação do Alisson, eu queria saber o seguinte de vocês, né? Porque o cinema brasileiro tem muito essa tradição de ciclos que começam e se encerram, né? Ciclos regionais, década de 10 e 20, depois a era dos estúdios, né, com Atlântida aqui no Rio, depois a Vera Cruz em São Paulo, com aquela tentativa de um cinema nos moldes hollywoodianos no Brasil. Aí na década de 50 começa a ganhar força um cinema de autor, aí vem cinema novo, cinema marginal, pornô chanchada. Enfim, aí Embrafilme morre no começo da década de 90 e vem a retomada. E eu queria saber o seguinte, vocês acham que 2020 pode marcar o fim de um ciclo cinematográfico no Brasil? Depois que em 2018 o Bolsonaro foi eleito, já começa essa série de tentativas de sabotar o audiovisual, cultura em geral, mas a gente falando de cinema, né? Começa uma série de tentativas de sabotar e aniquilar o audiovisual. E agora, para fechar com chave de ouro, 2020, vem essa pandemia maldita, enfim, não tem filme nenhum sendo lançado nos cinemas, nas salas de cinema, obviamente. Tem muita gente lançando diretamente em streaming, etc. Né? O próprio Cláudio Assis lançou Piedade dessa forma. Então, eu queria saber de vocês isso. Se vocês acham que 2020 pode marcar o encerramento de um ciclo e daqui para frente a gente pode começar outro, apesar do futuro ser completamente incerto. Eu acho que, com relação a isso, eu acho que muito provavelmente a estrutura que a gente tem montada, que vem da década de 90, quando depois com o fim do ciclo da Embrafilme e tal, tudo isso cola, e aí você tem um renascimento de uma certa forma da produção cultural brasileira, especificamente do cinema, né? Aí você tem a criação, por exemplo, que vai se consolidar com o Fundo Setorial do Audiovisual, né? Eu acho que o movimento que a gente está vendo é de acabar com tudo isso, né? Eu acho que se de fato conseguir acabar com tudo isso, eu acho que a gente encerra um ciclo. Agora, um ciclo sempre abre um próximo ciclo, né? Como você falou aí, novas possibilidades, principalmente, por exemplo, streaming. Eu acredito que muito provavelmente a gente vai ver um novo ciclo surgindo e pensando não só novas formas de captação. Eu não acho que existe cinema brasileiro fora do auxílio do Estado, fora da mão do Estado, porque é assim na Itália, é assim na França, e o Brasil a gente tem um capitalismo periférico, a gente não conseguiu desenvolver uma indústria, e de forma alguma as nossas forças produtivas, ela não conseguiu consolidar uma sociedade industrial, uma indústria forte, fortalecida, que não seja apenas a questão do agronegócio, que é algo que consegue, de certa forma, ainda estabelecer esse processo. Como é que a gente pode cobrar do cinema que ele tem uma indústria consolidada, que ele tem um modo de produção muito parecido com o modelo norte-americano, por exemplo? Então, eu não acho que exista cinema brasileiro fora do Estado. Agora, eu acho que a gente pode estar enfrentando o encerramento de um ciclo, o nascimento de um próximo,
pensando, quem sabe, até modelo de integração vertical, que é uma coisa que o cinema brasileiro ele tem a necessidade, desde a década de 70, de pensar essa produção cinematográfica do audiovisual brasileiro na TV aberta. Isso iria abrir um leque de possibilidades. Se esse ciclo se fechar e trazer novas possibilidades, pensando na distribuição do cinema brasileiro, que é o problema crônico do cinema brasileiro, tentando sanar esses problemas, trazer essas discussões à tona, eu acho que disso daí pode sair algo positivo. Como com o fim da Embrafilme a gente viveu uma era que dificilmente a gente tem uma era que chegue próximo, provavelmente só o cinema novo. Então eu acho que nem tudo também é o fim do mundo, a depender do debate que surja desse processo. O que eu penso, assim, eu concordo com o Alisson. E eu penso o seguinte, né? O que é de diferente de hoje que a gente viu? Primeiro, sim, esse desmonte ele é completamente evidente, presente, persistente aí. Esse desmonte da cultura, né? De forma geral. E eu acredito que a gente vai sofrer um grande baque aí de produções. Só que a gente tem um diferencial hoje, que eu acho que é muito forte em relação ao que a gente viveu na década de 90 com o fim da Embrafilme, que é o seguinte: muitas vezes, né, esses ciclos foram extintos pela falta de dinheiro, porque a tecnologia para a realização cinematográfica ela era muito cara. Hoje, com esses dispositivos que a gente tem, a maioria, né, todo mundo hoje tem câmera, monta no seu computador, então com uma possibilidade tecnológica, ela dá margem, né, a uma produção maior e mais diversificada. O que eu acredito é que, como o Alisson estava falando, né, a gente pode migrar, né, muitos cineastas desses podem migrar para outras plataformas, para outros tipos de incentivo privado, de incentivo direto, né? E aí trabalhando em outros formatos, em série, em programa, porque eu acredito que a produção audiovisual, dentro do contexto de produção audiovisual e das possibilidades com a tecnologia que a gente tem, eu acho que ela não tem como parar, sabe? Porque vai ter sempre gente produzindo aí. Mas essa produção formal mesmo, ela vai sofrer um baque, eu acho que ela vai migrar, mas eu acho que também vai, espero, né? Tenho esperança que o mercado abra a verdade disso. Todo fim depende também da forma como o campo ele se aglutina e luta, né? Então vai abrir um campo de batalha aí e as lutas serão postas e as cartas serão colocadas na mesa. Vamos ver o que é que vai surgir disso, mas eu acho que pode não ser o fim do mundo. Tomara. Agora acho que... Fala, meu. Eu acho que, assim, a pandemia ela vai ter um reflexo talvez maior, pelo menos num curto e médio prazo, vai ter um reflexo maior do que o desmonte, porque a gente vai ver, pelo menos na questão de distribuição, né, porque a gente vai ver uma série de salas de cinema fechadas, principalmente salas onde exibiam um circuito mais alternativo. Cinema de rua, né? Isso. E eram salas onde, por exemplo, os filmes independentes, os filmes brasileiros, mais autorais, sim. eram exibidos. E aí essas salas que estão sendo mais impactadas, né? Sim. Ô Nilvio, e já antes da pandemia já tinham várias salas dessa agonizando, inclusive. Sim, e agora já há informações de que já tem salas que já não existem mais, já entregaram os imóveis. Então, assim, eu acho que muito provavelmente esse impacto vai ser sentido e, assim, a curto e médio prazo a gente vai sentir isso, né? E principalmente os produtores independentes vão sentir isso, os realizadores independentes, porque a gente sabe que o grande circuito ainda terão as grandes salas, os grandes shoppings. Sim. Então isso aí não vai, por mais que eles sintam alguma coisa, o impacto não será tão grande quanto será nos pequenos exibidores, nos pequenos nos independentes. Quanto ao desmonte,
eu acho que o desmonte... Eu tô com a Amanda, né? Eu acho que a gente vai sofrer um impacto, né? Eu acho que o audiovisual nacional vai sofrer um impacto, mas eu acho que a resistência, como já, né, vai ter resistência como já está tendo, e a gente vai se reinventar, o audiovisual vai se reinventar e vai resistir, seja com o fim do ciclo, um novo ciclo, com o novo ciclo, com o atual mostrando uma nova faceta, enfim. Mas vai ter resistência. Eu acho que a tua fala ela reflete justamente também essa questão da distribuição que a gente tem aqui, que é o problema crônico do cinema brasileiro. A Melina Isa Marson, ela tem uma série de estudos olhando a questão da produção, da economia audiovisual do cinema brasileiro e também do cinema norte-americano, mostrando como ele se forma. E ela vai mostrar também, e diversos outros pesquisadores, como a questão da distribuição é um problema do cinema brasileiro. Se a gente pensa o cinema brasileiro, a sua fala, ela pensa a distribuição somente com sala de cinema. Se a gente pega modelos de cinema que conseguiram sobreviver com a expansão da TV, por exemplo, o cinema norte-americano, quando a TV ela vai se expandir, ela vai se tornar um veículo de massa nos Estados Unidos, o cinema Hollywood está enfrentando uma crise que é a questão da proibição da integração vertical ali naquele momento, e as majors não sabiam como se reinventar. A saída foi a questão da integração vertical, pensar novas telas para você pensar essa distribuição do cinema norte-americano. Hollywood e diversos outros países, pensando no cinema nacional de uma forma geral, vão adotar políticas de integração vertical. No Brasil, a gente não tem uma política de integração vertical para a distribuição desse cinema para a TV aberta, dessa produção independente para a TV aberta, porque, por exemplo, TVs como a Rede Globo, elas funcionam adotando medidas de integração vertical, que era o que as mesmas faziam. Elas mesmas produzem, distribuem e exibem a sua programação. A gente teria um canal, uma janela gigantesca para a distribuição da produção cinematográfica brasileira se houvesse essa política de integração vertical. E por que isso não acontece? Por lobby dessas grandes emissoras dentro do Congresso, dentro do Senado. Já tentou várias vezes se botar isso em pauta e isso não foi conversado. A gente conseguiu, por exemplo, com a lei da TV a cabo, que foi sancionada por Dilma, entrar na questão da TV por assinatura, mas não na TV aberta, não consegue entrar. Então, acho que essa discussão pode ser uma discussão que surja. Agora, a gente está no momento que a TV também ela já está começando a morrer, de certa forma. E a gente tem vendo nova, por exemplo, as grandes emissoras, por exemplo, a Globo, ela tem investido pesadamente na questão da Globoplay e tal, na questão do streaming. Então, a gente está atrasado há 30 anos. A produção audiovisual mundial entrou no século XXI e a gente não conseguiu nem entrar no século XX pensando na distribuição do nosso cinema, entendeu? Perfeito. Sim, Alisson, para complementar, eu queria falar até em outra previsão, já que eu falei dessa matéria aí da Cinearte, né, falando sobre o que era o cinema do Recife em 1926. A gente também, no livro do professor Jean-Claude Bernardet, né, a historiografia do cinema brasileiro, o nascimento do cinema brasileiro o registro é uma filmagem, né? E não exibição, como considerado na cinema mundial. Tem também outra questão aí sobre isso que eu queria falar do cinema. Essa é outra, a gente fala, é uma brincadeira que a gente vem falando na sala de cinema na Universidade Federal, que é a seguinte: a gente diz que filme tem, falta sala. Porque depois que a gente inaugurou a sala lá, muitos distribuidores entraram em contato com a gente. Era filme chegando assim de rodo. E a gente dizia, tá vendo, filme tem. O que falta é sala. Para exibir esses filmes. Então, mas é uma grande questão com que a gente tem que se deparar. E vamos ver se esse baque aí grande que a gente está sofrendo serve para as pessoas se articularem de novo, para o setor se articular e gerar uma pressão, sabe, e reformular outras questões, para pensar numa continuidade viável, né? Isso. Pensar novas formas de integração, né? Como integrar essa produção. Na verdade, como essa produção ela pode ser vista, porque, querendo ou não querendo, tá falando aqui de cinema pernambucano, mas ele é o cinema que tem maior reverberação nacional hoje, mas também é um cinema que ele é visto por nichos, por grupos de cinéfilos. Ele não tem uma popularidade, por exemplo, como
ele merecia, entendeu? Então a gente tem que pensar também como essa produção nossa ela vai ser vista, né? Por exemplo, Então, o cinema paraibano, mesmo esses longas que eu falei do Aruanda, nenhum deles, que eu saiba, teve uma reverberação de uma forma não. que mereciam. Inclusive, eu fiz uma live lá no Cinema com Teoria com um pesquisador que pesquisa cinema paraibano, o Cleito. Aí perguntando, aí a galera perguntava, vem cá, e como é que faz para ter acesso a esses filmes? Ele, tem que conhecer o diretor. Então, muitas vezes, alguns você consegue vender, por exemplo, para a TV Canal Brasil, outros canais da TV a cabo, Nem, mas a maioria desses filmes, eles circulam ali, só naqueles festivais e nem pronto. torrent, você acha, né? Isso, nem torrent alguns. Nem o Agora, então, makeoff.org tem. nem o make-off. Então, pegando carona aí no que você falou, até pra gente ir aqui para a última pauta, né? Você falou que esses filmes acabam sendo assistidos apenas por nichos de cinéfilos, nessa galera que já está mais acostumada, mais habituada a assistir filmes ditos alternativos. Agora, a gente tem uma exceção, que é o Kleber Mendonça Filho, né? Eu acho que talvez ele seja, aí ele represente o ápice de popularidade do cinema pernambucano em termos de renome de popularidade nacional mesmo, né? Porque, por exemplo, primeiro ele dirigiu o Aquários, que é o segundo longa dele, ou o terceiro, né, se a gente contar com o crítico, que teve cerca de 356 mil espectadores no Brasil e 170 mil na França. Eu fiquei chocado com esse número. E, por fim, agora, ano passado, ele dirigiu aquele que é o grande fenômeno pop brasileiro dos últimos anos, da cultura brasileira, que é o Bacurau, né? Que teve nada mais, nada menos que cerca de 730 mil espectadores. Então, eu até queria saber da Amanda, você acha que o Kleber Mendonça Filho, que é, até como você disse anteriormente, é um cara que já é da chamada segunda geração, né? Junto com o Gabriel Mascaro, Camilo Cavalcante, entre outros, o Kleber Mendonça é um cara que, de certa forma, consegue levar o cinema pernambucano para o circuito mainstream, porque o Bacurau foi visto por tudo que é tipo de público. Gente que eu conheço que não está nada habituada a ver filmes do circuito alternativo, assistiu o Bacurau e ficaram maravilhadas. Você acha que o Kleber Mendonça ele representa, ou poderia representar um certo ponto de ruptura em relação a como o público em geral vê o cinema pernambucano? Sim, com certeza. Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que é muito importante citar aqui a formação de Kleber, né? Porque eu acho que influencia muito nesse cinema que ele faz no alcance desse cinema que ele tem, né? Porque Kleber, ele foi coordenador, né, do cinema da Fundação por anos. Então, ele gerenciou, né, e coordenou todos esses filmes que foram passados, vamos dizer, por mais de 10 anos aí no cinema da Fundação e que influenciou toda uma geração de cinéfilos e de futuros cineastas. Kleber também trabalhou anos como crítico, né? Então ele circulou muito por todos os festivais mais importantes do mundo, todos os festivais nacionais. Então eu acho que isso influencia na forma como Kleber pensa o cinema, assim. Porque se ele vem de uma geração como a de Lírio, a de Paulo, que eles estavam o tempo todo mais focados na produção, eles vão, toda a energia deles está muito mais na realização do filme do que é que vai ser esse filme depois, sabe? E eu acho que o Kleber, ele faz um planejamento muito bem feito, e uma articulação muito grande, não só da filmagem, mas da distribuição desse filme, de pensar na circulação desses filmes. E a gente vai vendo que vai havendo uma progressão, né? De um filme para o outro, de pensar da quantidade de espectadores que estão ao redor, depois quantidade de espectadores de Aquários, como ele vai se tornando conhecido, como ele circula Sim. por festivais e por todas essas pessoas que ele conhece. Então, eu acho que essa rede aí é uma forma alternativa, né, de fazer, de pensar também a distribuição, Com por exemplo, certeza. dessas grandes majors, mas eu acho que Kleber tem muito essa consciência, assim, de que filme é feito para ser visto, né? Eu queria até te Sem dúvida. perguntar isso, você fala dessa progressão, Amanda. Eu não sei, mas eu não sei se eu estou correto, mas eu observo muito assim, por exemplo, a narrativa de O Som ao Redor, ela é mais frouxa, ela tem o olhar do espectador que está acostumado com a narrativa clássica, ele estranha O Som ao Redor. Em Uhum. Aquários, ele já começa uma transição. Em Bacurau, eu acho que ele consolida meio que uma linguagem mais próxima do cinema clássico que a maioria das pessoas estão habituadas, no sentido de estética que eu estou falando, Sim, com certeza. Eu acho que
tem essa coisa que Kleber fala, é que quanto mais surreal você é, sabe, mais da realidade você está falando. E eu acho que ele consegue realmente afinar muito essa linguagem Bacurau, né? Que quando ele consegue, assim, colocar toda dessa surrealidade que ele fala, mais para o grande público, assim, ela está de forma mais clara ali, Sim. mais presente. Qualquer pessoa entende. Então tem essa força, né? E associada a questão de violência, do gênero também, que é muito, que chama, Sim. né? É muito forte dentro do cinema. Dialoga diretamente com o Isso. cinema de gênero. Isso é um cinema de gênero. Diálogo, em diálogo, pelo menos. Total. E alegórico também, Bacurau muito alegórico, né? Nesse Né? Não, sentido, me lembra até aquela fase final ali do cinema novo, né? Que surgem aqueles filmes exato. mais alegóricos, né? Com, tipo Os Deuses e os Mortos, do Rui Guerra, o próprio Terra em Transe, do Não, Glauber, Os Herdeiros, Cacá Diegues, enfim. Bacurau, essa questão alegórica, é um diálogo, de fato. Primeiro que ele volta para o espaço daquilo que o cinema novo fazia, né? Ele volta para o sertão, para o espaço Sim, privilegiado do cinema novo, pelo menos a primeira fase, trilha do sertão. sim. E ele trabalha com a linguagem de alegoria. Se você vê, o elemento do espaço geográfico, o lugar, ele tem um peso muito grande. Ele começa saindo de lá, Sim. do espaço, caindo ali. A questão do mapa, ele está mostrando, de fato, o nosso lugar no mundo. Enquanto terceiro mundo, e não é por acaso que os caras são estrangeiros, que chegam ali. Aquilo é uma alegoria para mostrar o nosso papel, o nosso lugar do mundo, enquanto espaço subdesenvolvido, como o primeiro mundo nos vê, como o primeiro mundo nos enxerga, né? A gente, nesse sistema mundo do capitalismo global, a gente é a periferia, por mais que a elite brasileira ache que a gente está muito mais próximo de Londres e Paris do que de Caracas, do que de Bogotá. Na verdade, a gente está próximo de Bogotá, a gente está próximo de Caracas. A gente é a América Latina, por mais que a elite brasileira não queira enxergar. E Bacurau traz muito isso, essa dimensão do lugar. Colocar essa elite brasileira no seu lugar de fato, mais ou menos isso. Nos situar no espaço-tempo onde a gente está inserido. Eu acho que é uma alegoria muito interessante para pensar essa questão do capitalismo global, dessa estrutura de sistema mundo, né? Que tem alguns teóricos que vão falar sobre isso. Com certeza. Amanda e Nilvo, querem acrescentar mais alguma coisa? Eu só dizer que eu acho, assim, Bacurau, ele representa bem essa coisa que a gente estava falando do link entre o antigo e o novo, né? Bacurau tá bem o tempo inteiro. O Kleber, ele tem ali uma linguagem bem moderna e ao mesmo tempo ele tá também fazendo link fazendo referência a várias referências talvez a influências de um cinema de antigamente, um cinema anterior a ele. E pegando um link também com o que o Alisson falou agora, tem também, por outro lado, tem esse recado a elite brasileira de colocá-la no seu lugar, e por outro também tem essa coisa proposital de estereotipar o gringo, né? A gente está muito acostumado de ver o brasileiro, o latino estereotipado, e ali o gringo está bem caracterizado de forma estereotipada, né? Então, acho que é interessante também. É propositalmente caricato. Propositalmente caricato. É legal isso. Para tirar uma onda com a cara deles, naturalmente. E aí eu só queria acrescentar sobre essa questão do apelo popular mesmo que o filme teve, de como a publicidade do filme foi feita e como ele alcançou esse público tão grande. Lá no cinema, né, da sala de cinema da UFPE, a gente conseguiu com a vitrine, o filme ainda estava em cartaz nos cinemas, mas aí a gente pediu para passar gratuitamente uma sessão do Bacurau em audiodescrição, né, com todas as acessibilidades, na verdade. E aí essa sessão, ela inicialmente era exclusiva para o público, né, que necessitava das acessibilidades, só que aí, veja, a sala de cinema da gente tem 178 lugares e tinham 800 pessoas fora da sala de cinema querendo entrar para assistir ao filme. E eram 2 da tarde.
Então era num dia de semana e a gente assim, fez vários registros, ficou bastante impressionada assim pela procura, né? As pessoas estavam querendo muito assim ver o filme. Isso é maravilhoso, né, na verdade, Sem porque dúvida. a gente fala o seguinte, é que, por exemplo, assim, quando Cláudio Assis, ele aparece como um ator no filme de Lírio, que isso já aconteceu em mais de 3 filmes, não é por acaso que Cláudio Assis está ali, porque quando ele está falando do cinema de Cláudio, quando o Lírio está colocando Cláudio Assis, ele está dizendo, ó, esse cara aqui faz cinema, eu faço cinema, e a gente faz cinema pernambucano, e a gente faz parte desse grupo. Então é muito importante essa janela, né, que está se abrindo, principalmente a partir do cinema de Kleber Mendonça, para se conhecer esse cinema pernambucano. E para resgatar esses filmes aí que foram pouco vistos, né? E infelizmente esse circuito aí de exibição, mas muitos deles estão indo para streaming também, né? Aspirina já entrou no Netflix. Me impressionou muito, assim, porque há um tempo atrás eu estava fora, estava viajando e eu conseguia assistir no Netflix fora todos os filmes pernambucanos e aqui não tinha nenhum no Brasil. Uhum. Eu Como também é que tinha pode, né? essa política, como é que funcionava, né, essa política de seleção aí. Não, então é isso, assim. Tem... Então podemos nos encaminhar para o final? Só uma coisa rápida, talvez isso seja um reflexo do nosso preconceito com o nosso próprio O próprio cinema, cinema. né? É verdade. Para ver, de repente, o nosso cinema tem mais aceitação lá fora do que aqui. Uhum. É verdade. Então, gente, mais uma vez aqui agradecer imensamente a Amanda Mansur e o Alisson Gutenberg por terem topado participar da estreia do nosso podcast. Valeu demais, eu agradeço aqui de coração. Agradecer também, obviamente, meu camarada Nível Peçanha, companheiro de bancada aqui, Estamos juntos. mais uma vez. Então eu queria, para encerrar, que vocês façam as suas considerações finais, falem o que quiser, o que o coração de vocês mandar. E eu queria que cada um de vocês aí indicasse 3 filmes do cinema pernambucano para quem está nos ouvindo. E é isso. Amanda, vai lá. Então, primeiro eu queria agradecer, né, novamente ao convite. Eu espero muito sucesso aí para vocês nesse projeto aí, que essa trincheira bote quente aí nesse projeto de vocês. E 3 filmes do cinema pernambucano que eu acho assim, que são imperdíveis e têm que ser vistos são O Baile Perfumado, Cinema Aspirinas Urubus e Bacurau. Show. Alisson, vai lá, meu querido. Primeiro, queria agradecer, né, a oportunidade de estar trocando ideia aqui com vocês. Foi algo fantástico para mim. Desejar sucesso para vocês no projeto. Eu acho que o cinema, ele tem que ser debatido, ele tem que ser, além de ser visto, ele tem que ser debatido. Então, desejo todo sucesso para vocês. E principalmente quando a gente está falando de cinema brasileiro, né, que por tudo que a gente discutiu aqui. Então, eu acho que é extremamente importante. Então, eu queria simplesmente agradecer por estar aqui conversando com vocês e desejar sucesso. E os filmes eu vou indicar 3 para ficar diferente da Amanda. Febre do Rato, O Som ao Redor e Área do Movie. Show. Vai lá, Neuvala. Então, primeiro agradecer ao pessoal que vai nos ouvir aí, né? Em breve. Agradecer aos 2 convidados, Amanda, muito obrigado, Alisson. Agradecer ao meu querido camarada Yuri. Estamos aí nessa nova empreitada, Cine Trincheiras. E os filmes, eu, cara, não vou ter como não repetir um filme. Eu vou repetir A Febre do Rato. Assistam A Febre do Rato, que é um dos meus filmes preferidos. Adoro A Febre do Rato. Então, eu não vou conseguir não repetir esse filme. E aí eu vou ficar também com A História da Eternidade. E para ficar aqui para abrilhantar aqui a nossa convidada, vou também recomendar Deserto Feliz. Muito bem. Então, mais uma vez, valeu demais o Alisson e a Amanda. Então, só para não repetir ninguém, eu também ia indicar Febre do Rato e O Som ao Redor. Eu vou indicar Baixo das Bestas, do Cláudio Assis,
Viajo porque preciso, volto porque te amo, que é uma co-direção, né, do Marcelo Gomes com Kairinha Anus, cearense. E, por fim, Joaquim, também do Marcelo Gomes, que eu acho um baita do filmaço. Então é isso, gente. Valeu, beijão no coração de todo mundo e até a próxima.